Bem-vindo à Força do Agro. Siga nosso canal aqui no YouTube, canal A Força do Agro, para ver a íntegra desse e outros programas. Ele polui menos, é fabricado a partir de substâncias renováveis, gera empregos em todas as etapas de produção, entre outras vantagens. Estamos falando do etanol. E aqui com a gente, Patrícia Udi, que é diretora executiva da Única. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Joyce. E Carlo Cauti, jornalista da revista Oeste, bem conhecido já aqui do nosso público. Vai ser um prazer voltar, Joyce. Obrigado pelo convite. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia Única é a maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e bioenergia do Brasil. Juntas, as usinas associadas respondem por mais de 53% da produção nacional de cana, 59% da produção de etanol, 53% da produção de açúcar e quase 70% da bioeletricidade ofertada pelo Sistema Interligado Nacional. Patrícia, quando a gente entra no site da Única, a gente já dá de cara com a seguinte frase: vai de etanol, é bom para você, para o carro, para o Brasil, para o planeta. Carros mais sustentáveis e impulsionados pelo uso do etanol, né? Isso, e assim, a gente percebe claramente que os brasileiros nem sempre conhecem todas as vantagens da utilização do etanol. Então, a gente lançou essa campanha que tem exatamente esse slogan. Porque, lógico, que financeiramente vale a pena, porque etanol é mais barato, independente do estado em que você esteja. Então, é bom para você, é bom para o seu carro, porque ainda existem mitos que precisam ser esclarecidos com relação à potência. O etanol é mais potente para o motor, é mais limpo. É bom para o Brasil, porque emprega 2.100.000 pessoas, direta e indiretamente. E é bom para o planeta. Quando a gente fala, por exemplo, de 20 anos do carro flex, que só desses 20 anos para cá, isso significa que o Brasil deixou de emitir 660 milhões de toneladas de gás carbônico. O que é isso, Joyce? O que significa isso? É mais ou menos o equivalente a 5 bilhões de árvores nativas em 20 anos. E muitas vezes o brasileiro é um dos únicos consumidores que pode se dar esse luxo de pagar menos para descarbonizar. E ele não sabe que muitas vezes o simples fato dele estar num posto de combustível e utilizar e falar: eu quero ir de etanol, eu vou de etanol, ele está emitindo até 90% menos de gases de efeito estufa, está pagando menos e está contribuindo para uma indústria que é absolutamente nacional. É o papel de cada um, né, Cauti, de preservar o meio ambiente. Pois é, e também de contribuir com a economia brasileira, né? Porque, Patrícia, quanto é importante para o nosso público entender, né? Quanto é relevante a indústria do etanol no PIB do Brasil, quanto a presença de uma usina também numa região do interior do estado acaba impactando positivamente aquela realidade, e quanto a indústria do etanol está mudando outros setores, não? Pensa o carro, mas temos também etanol para a aviação civil também. Então, qual que é o impacto na economia brasileira da indústria do etanol? Bem, isso é incrível, isso é uma ótima pergunta, Carlo, porque, primeiro, o simples uso do carro flex, olha que a gente não está falando de açúcar, porque a cana produz, né? Não estamos falando, por exemplo, do alimento para gado e para animais que o milho produz, a gente está falando agora só de etanol, né? O simples fato desses 20 anos de veículo flex fez com que o brasileiro economizasse 110 bilhões de reais. 110 bilhões de reais que os brasileiros economizaram. Quando uma usina se instala num município, aumenta o PIB per capita desse município em aproximadamente R$ 1.070. O que significa isso? A nossa produção hoje de 716 milhões de toneladas de cana, né? O Brasil hoje é de longe o maior produtor de cana-de-açúcar, produz hoje 36 milhões de toneladas de açúcar, 46 milhões de toneladas de açúcar e 36
bilhões de litros de etanol. Desse açúcar que nós produzimos, o Brasil, para consumo interno a gente usa mais ou menos 20%, quer dizer, 35 milhões de toneladas são exportadas e representam divisas para a nossa balança comercial. Você vê a força, isso a gente está falando açúcar e etanol. Se a gente falar, por exemplo, da bioeletricidade produzida a partir da biomassa da cana, nós estamos falando que 15% dos lares brasileiros são abastecidos com a energia elétrica que vem da cana. É uma população do tamanho mais ou menos do Uruguai. E a gente ainda nem falou de biogás e biometano, que é essa fronteira agora, essa nova fronteira da cana-de-açúcar. Você falou da questão das exportações, vou pegar esse gancho então. A Índia e o Japão já têm interesse em comprar etanol brasileiro, em começar a utilizar em seus próprios carros, né? O Japão especificamente para os aviões, né? Que também é outra evolução. Como que está a presença da indústria da cana-de-açúcar e do etanol fora do Brasil? Há acordos possíveis com outros países? Quais são as perspectivas que vocês estão vendo para o futuro? Bem, nós temos aí duas grandes possibilidades para a expansão do mercado, né? A Agência Internacional de Energia, Carla, ela fala que mesmo se a gente utilizar todas as rotas tecnológicas possíveis para a energia, e aí estamos falando de energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica, mesmo assim, o mundo vai precisar, para cumprir seus compromissos, não é em 2050, até 2030, de 3 vezes mais biocombustível do que o mundo está produzindo hoje. Por quê? Porque existem compromissos do setor de aviação, do setor marítimo e descarbonizar também. E 65% dessa rota, principalmente de aviação, só pode ser alcançada seus compromissos a partir do combustível. Existem várias rotas que estão sendo estudadas para o SAF, que a gente chama de Sustainable Aviation Fuel, que é o combustível sustentável de aviação. A mais viável utiliza etanol. A que está sendo desenvolvida com mais rapidez hoje utiliza etanol. O combustível marítimo enfrenta os mesmos desafios, porque o setor também se comprometeu com a descarbonização. Então, essa é uma fronteira infinita em termos de produção e oportunidade para o Brasil. De que forma a Única vem atuando internacionalmente? Nós temos, eu acho que assim, 3 grandes blocos de atuação. Nos Estados Unidos, com grande interesse nas discussões que têm acontecido de descarbonização, e com o que está sendo discutido com combustível de aviação, sustentável de aviação, e também mostrando que hoje 20% do etanol, quase 20% do etanol produzido no Brasil já é de milho, já é um etanol de milho, com uma pegada de carbono, né, com emissões 1/3 menor, 2/3 menores, 1/3 do etanol de milho americano, por exemplo. Então, com muito menos efeitos para o meio ambiente do que o mesmo etanol produzido nos Estados Unidos. Então, a gente também tem o desafio de colocar o etanol de milho nessa posição, explicar de que forma o etanol de milho se faz e ter conversas cientificamente honestas com os tomadores de decisão e com os técnicos que estão discutindo hoje combustível de aviação. Na Europa, a gente tem um grande interesse de vencer alguns mitos e até preconceitos, muitas vezes protecionistas, que dizem respeito a food versus fuel, né, que no Brasil nós usamos os sistemas integrados de produção de energia e alimento, que isso é um conceito da FAO. E o que isso significa? Isso significa que aqui se produz tanto alimento quanto energia. Quanto mais energia a gente produz, mais alimento e vice-versa. E lógico que muitas vezes para o europeu isso é difícil de entender, porque eles não têm, por exemplo, 2 safras.
né? Então, o que a gente antes chamava de safrinha, hoje é uma safrona, né? O etanol de milho hoje no Brasil é produzido como segunda safra da soja. A gente tem aqui 15% das áreas de cana que passam pela rotação também, né? E para eles é muito difícil eles estarem entendendo isso. Então, parte é desconhecimento, parte, sim, são barreiras regulatórias, protecionistas e que a gente tem que vencer. E aproveitando aí o seu gancho com relação à Índia, a gente tem um grande interesse de estimular que outros países, principalmente do centro-sul do mundo, possam estar utilizando dessa tecnologia da produção de etanol para a mobilidade. Por quê? Porque nós não queremos ser os únicos detentores, nós queremos que essa seja uma tecnologia que seja conhecida e utilizada pelo mundo todo. Todos ganham. Então, na Índia, nós estamos fazendo um trabalho junto com o governo brasileiro há mais de 4 anos. E hoje, o que significa isso? Hoje, a Índia tem um forecast, né? um objetivo de até 2025 usar a gasolina deles com 20% de etanol e já está produzindo 8 veículos flex. Né? E já tem hoje 180 postos em que, assim como o Brasil, o consumidor pode fazer a opção ou 100% de etanol ou a gasolina com blended de etanol. O agro é energia, é o combustível que nos move. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? A Força do Agro falando sobre o etanol, os benefícios do etanol. Patrícia, aumentar o consumo. Nós temos capacidade para aumentar a produção e também a gente precisa estimular o consumo. Tendo o consumidor, o comprador, o produtor rural consegue expandir a plantação de cana, as usinas conseguem se expandir para outras cidades. Você falou há pouco da importância de quanto uma usina aumenta o PIB numa cidade, quanto gera de emprego. Isso, além desse impacto social importante, né, e assim, também é muito importante a gente colocar o quanto
a indústria, né, e a produção se modernizou nos últimos anos, né? Hoje nós temos a lavoura completamente mecanizada, né, e com benefícios para toda a população. Sim, é super importante que a gente possa estar estimulando o aumento do consumo. A gente precisa, como eu falei no início, né, informar o consumidor brasileiro, falando de consumo interno, informar o consumidor brasileiro que ele tem um produto que ele polui menos, que ele economiza consumindo e que é uma indústria absolutamente nacional que gera impostos, gera divisas e gera empregos. Né? Lógico que o setor tem absoluta capacidade de expandir a sua oferta se assim houver demanda, né? E a gente acredita muito nisso. Mas mais importante, quando a gente lançou a campanha, a gente entendeu, com base numa pesquisa que a gente fez em 2022, a gente entendeu que era importante, primeiro, esclarecer alguns desses mitos que ainda ficam na cabeça das pessoas. E, na verdade, informar ao consumidor brasileiro para que ele tenha o poder de decisão com base em informações corretas, né? Então, e agora o consumo externo com essa grande possibilidade da utilização do etanol como parte da transição energética no mundo. O etanol surgiu há 40 anos atrás com o pró-álcool, né, para uma outra finalidade, né, Carlos, que era criar alternativas para o Brasil para diminuir a dependência, depois da crise do petróleo, da dependência dos combustíveis fósseis. E o mundo se transformou. Hoje nós vivemos uma emergência climática. E essa tecnologia desenvolvida, testada e confirmada no Brasil é parte da solução para a transição energética no mundo e para a gente dirimir um pouco os impactos dessa emergência climática. Vejam a oportunidade do Brasil como país. Por isso a gente insiste tanto nesses fóruns internacionais para esclarecer, por exemplo, né, que a produção do etanol ela é livre de qualquer questão com relação a desflorestamento, né, desmatamento. Não existe isso. Primeiro, porque a nossa produção está muito longe dos biomas. Depois, a expansão da área, quando ela acontece, em 99% dos casos, ela se dá em áreas já degradadas. O que significa isso? Que, na verdade, quando você planta cana, quando você planta milho, você está recuperando aquela área, você está absorvendo gás carbônico, né? E mais que isso, né, nós temos hoje um grande programa de descarbonização reconhecida pela indústria, pela Agência Internacional de Energia, que é o RenovaBio, né? O RenovaBio é um programa de crédito de carbono muito bem sucedido, que premia aquela produção que emite menos gases de efeito estufa. Então, cada CBio, que é esse crédito, é correspondente a 1.000 toneladas que foram evitadas de gás carbônico. Isso gera... E para que a indústria, né, ela faça jus a esse crédito, não é que ela tem que cumprir o desmatamento legal, ela tem que ter zero desmatamento. Então, cada indústria no Brasil, ela é certificada. E o brasileiro tem que entender, porque é difícil a compreensão quando a gente fala em gás carbônico, em emissão de gases, porque não é uma coisa perceptível. Mas eu acho que um exemplo é poder saber que você pode fazer uma caminhada, fazer uma corrida e respirar um ar mais puro. Quando você polui menos. Pois é, mas acho que o brasileiro vai entender isso no bolso, né? Porque agora com o preço do petróleo subindo, vai se tornar cada vez mais interessante consumir etanol. E eu queria te perguntar até, Patrícia, qual que é a perspectiva do setor de etanol para esses próximos meses? A gente viu desde o começo da crise no Oriente Médio o petróleo aumentando, a crise na Ucrânia também não ajudou. Qual que é a perspectiva de vocês no setor de etanol com esse preço do petróleo subindo,
O governo brasileiro permitiu agora um aumento da taxa de etanol dentro do combustível para carros. Né? Carros já são, 90% já são flex no Brasil. Qual que é a perspectiva para esse setor com essa tendência de alta do preço do petróleo? E vocês esperam maior consumo por parte dos brasileiros? Sim, quando a diferença entre o petróleo e o etanol cresce, ainda fica mais vantajoso, além dos demais benefícios, ainda fica mais vantajoso financeiramente o consumo de etanol. Toda vez que essa defasagem diminui, as pessoas muitas vezes fazem as contas e consomem menos etanol. A nossa perspectiva é muito boa, primeiro porque a gente acredita que nessa pesquisa, por exemplo, né, de 22, foi perguntado para as pessoas, se você soubesse que o combustível que você abastece contribui para o meio ambiente, você até pagaria mais por ele, 60% das pessoas responderam que sim. Então, o que nós queremos é conscientizar as pessoas. Lógico que essa diferença também diz respeito à diferença tributária de ICMS dos estados, que ela não é igual, embora exista uma PEC aprovada já há 2 anos, que determina que existam diferenças tributárias entre os combustíveis fósseis e os biocombustíveis, mas isso nem em todos os estados isso é aplicado. Isso é inclusive, uma política pública que pode estimular bastante a descarbonização nos estados. Né? A gente também tem estimulado muito discussões com governos e com grandes empresas, inclusive grandes locadoras, que tem uma locadora, por exemplo, que tem 13% da frota brasileira, frota de veículos brasileira, estimula o uso exclusivo de etanol, como compromisso da empresa de descarbonização. Então, vocês veem que realmente lógico que é uma mudança de mindset, né, Carlos, né, Joyce? Mas ela vem acontecendo. Uma conscientização dos empresários com relação a isso, dos governos, é muito importante uma conscientização dos governos com relação a isso e das próprias pessoas, porque cada um de nós tem também uma responsabilidade, eu acho que cidadã, nesse movimento, né? Nesse movimento de estímulo da indústria nacional, nesse movimento de descarbonização e num compromisso com o meio ambiente. Siga nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, deixa lá seu recado, sugestão de pauta, porque que você sabe, você participa com a gente, pegando o gancho aí do Caute, Patrícia. Você falou da maquinização há pouco, da evolução do agro. Inclusive, o etanol, ele é melhor para o tanque, para o carro, muito melhor ele é muito mais limpo do que a gasolina, né? Isso, e aí parte da campanha que a gente fez, viu, Joyce, é exatamente para esclarecer esses mitos, né? Por exemplo, o etanol ele tem mais octanagem, então é um combustível que gera mais potência para os motores, mas as pessoas muitas vezes não sabem disso. Também assim, que entope, bico e tal. Então nós mostramos, e aí nós convidamos especialistas em carros para poderem dar seu depoimento, né, e explicando. E às vezes eles colocam, inclusive, assim, pegam as velas, quando existe velas, os bicos injetores e mostram, olha, isso daqui é com combustível fóssil, isso daqui é com etanol, olha como é que está limpo e tal. Então tem sido uma experiência muito interessante poder falar dos brasileiros sobre esses mitos, esclarecer muitas vezes esses preconceitos e dar a oportunidade das pessoas de escolha na hora de abastecer. É mais que informar, é reeducar, é conhecimento mesmo, né, Carlos? Pois é, tem muito mito no mercado, essa questão de 60%, né, da porcentagem, que de fato não faz mais sentido, né? Na campanha de vocês colocam muito bem. Tem interesse também de muitas empresas petrolíferas em também evitar que o brasileiro consuma um produto que é 100% local, né? Mas eu queria voltar só ao assunto, Patrícia, para entender também a questão internacional. Vocês têm um escritório na União Europeia, em Bruxelas, de representação, né? Vocês trabalham muito para exportar para
para levar para fora a tecnologia brasileira. E na Europa temos esse debate entre questões de protecionismo, essa falsa, entre aspas, essa preocupação exagerada na segurança alimentar, que é de fato uma desculpa para o protecionismo, esse trade-off, ou se produz cana ou se produz alimento, o que falamos não é verdade. Mas, por outro lado, a Europa é o continente, o bloco que mais se comprometeu na descarbonização. Eles têm metas muito rígidas e muito próximas, né? Até 2035 vai ser proibido na Europa a venda de carros a combustão. Como é que vocês veem isso? A Europa poderia se tornar... Como é que vocês estão trabalhando na União Europeia? Eles estão sendo receptivos nesse aspecto? O etanol poderia se tornar um combustível do futuro para a Europa, considerando também a dependência que a Europa tinha da Rússia e agora não tem mais os combustíveis fósseis russos? Eles estão olhando outras alternativas para a energia que eles precisam para o dia a dia? Olha, o que a gente quer, Carlos, é ter discussões científicas bastante honestas, inclusive com a Europa. O que a gente percebe muitas vezes é um protecionismo e até um desconhecimento muito grande com relação a isso. A Agência Internacional de Energia fica em Paris. Ela disse que o mundo vai precisar de 3 vezes mais biocombustível, né? A França, por exemplo, o seu gasol lá, né, que é a sua gasolina, tem 85% de etanol muitas vezes, né? Mais do que o Brasil até, né? 85%. 85%. É o E85 que eles utilizam, que eles oferecem também. Eu acho que os países são muito diferentes, eu acho que a gente tem um trabalho muito sério para fazer com a União Europeia. Acho muito bacana esses compromissos que eles assumem, mas primeiro tem que entender se são factíveis, né? Por exemplo, uma grande montadora alemã havia se comprometido em 2025 produzir carros, 100% dos carros elétricos sem combustão. Mudou sua meta. Mudou sua meta em 10%? Não. Mudou sua meta em 50%. A meta dele já se reduziu para 50%. Então, a gente tem que entender também o que é possível e o que significam essas opções únicas tecnológicas. O que nós defendemos na Única, nós sempre defendemos, é que todas as opções tecnológicas têm que ser consideradas quando a gente fala em descarbonização e proteção ao meio ambiente. Então, a rota elétrica, sim, é o veículo que usa biocombustível, sim, e são todas as outras rotas, o híbrido flex, sim, e isso aí é uma coisa curiosa também, que eu acho que é importante, inclusive, para a produção nacional, para a economia nacional. Não sei se vocês acompanharam nos últimos meses, eu digo assim, nos últimos 2 meses, que as montadoras no Brasil anunciaram mais de 125 bilhões de dólares em investimentos. Qual é a tecnologia que eles estão apostando, principalmente? Híbrido flex. Porque se mostrou a rota menos poluente, a rota que utiliza biocombustível e a que não exige, muitas vezes, investimentos de infraestrutura que os países e os blocos econômicos não vão conseguir fazer. Para o carro elétrico, você está dizendo, né? Criar uma estrutura para que o carro elétrico tenha autonomia para longas distâncias. Isso. No híbrido flex não precisa disso. Não né? precisa, porque ele se autoalimenta assim que ele... Com a dínamo interna. Né? Exatamente. Então, a gente tem que contar com todas essas rotas. Ótimo que tenham países que possam estar fazendo um investimento em infraestrutura elétrica para garantir, mas quantos no mundo podem? Né? E os países do Centro-Sul, que muitas vezes não têm investimentos para saneamento, água potável, né? Qual o desafio que enfrentam? O hidrogênio verde, por exemplo, é uma solução maravilhosa, mas como transportar? Né? Qual o preço? Então, a gente tem que contar com hidrogênio, mas respeitando a vocação e as características de cada região e de cada país.
Por isso todo mundo está de olho no Brasil, pelo potencial que nós temos aí, usamos menos de 8% do território nacional, temos muito para ampliar ainda e o agro está sempre se inventando, reinventando. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar, São Paulo é o maior produtor do país, com 45% do total nacional, 2/3 do etanol hidratado e o restante do etanol anidro. É uma questão técnica, mas só para explicar que a gente sempre vê essas duas nomenclaturas aí. Um é 100%, o outro tem adição de água. Explica para a gente a diferença entre esses dois. Vou explicar. O etanol anidro, ele não tem tanta água e é o que é utilizado na mistura com a gasolina. Hoje a nossa gasolina, toda a gasolina nacional hoje tem 27,5% de etanol anidro. E o etanol hidratado é o 100%. Quando a gente fala vou de etanol, que eu vou usar etanol, é o etanol hidratado que nós usamos nos nossos combustíveis. Agora, São Paulo hoje representa, Joyce, quase 75% da produção nacional. Então, realmente 75, 75. Nossa. Então, realmente é uma potência quando a gente fala, mas também tem crescido muito a produção nos outros estados. Então, inclusive com o investimento recente agora do etanol de milho que tem se dado no Mato Grosso também. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Benglico. No Benglico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Benglico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Siga nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1. Patrícia, tá todo mundo de olho no Brasil, criticam tanto o nosso agro, no entanto, nós somos exemplo para os outros países. O agro brasileiro, ele cumpre exigências muito rígidas, as leis são rigorosas e é o agro mais sustentável. Podemos servir de exemplo para outros países, né? E a Única vem fazendo um trabalho também nesse sentido. Vem fazendo, exatamente como eu falei anteriormente, Joyce, vários países têm a vocação para a utilização de biocombustível. Então, o que a gente está fazendo? Está colocando nas costas os nossos 40 anos de conhecimento, de testes científicos, de experiência, e difundindo isso para os países do Centro-Sul no mundo. Já fomos a mais de 10 países, entre eles a Índia, a Indonésia, Vietnã, para contar dessa experiência e estimulá-los que eles produzam etanol também na mobilidade. Então, eu acho que esse é um trabalho social, mundial, que a Única vem fazendo junto com o governo brasileiro, de estimular que essas economias possam, por exemplo, a Índia, né? Vejam os desafios de mobilidade, de poluição que a Índia enfrenta, né? Que a gente possa estar
compartilhando essa experiência com esses países, principalmente esses em desenvolvimento. E voltando um pouco aqui para o Brasil, Patrícia, o agronegócio está crescendo muito, está investindo muito. Vocês têm alguma perspectiva de investimentos no setor de cana-de-açúcar no futuro? Novas usinas que serão construídas? Se tem algum alcoduto, podemos dizer assim, que leve o álcool até para o escoamento, até os portos? Quais são as novidades em termos de investimentos para o setor que você pode antecipar para a gente? Bem, o setor está muito interessado agora, principalmente em vários novos produtos vindos da cana, né? Então, existem investimentos hoje, principalmente para a produção de biometano, que pode ser a solução para a substituição de até 70% do diesel em veículos pesados. Vejam só que a gente está falando de uma nova fronteira, né? E plantas que o famoso CCS, que além possam estar capturando o carbono desse processo produtivo e colocando no subsolo. Então, essa também é uma alternativa, inclusive para tornar o nosso biocombustível ainda mais sustentável. Então, o setor tem olhado muito para essas duas grandes possibilidades de investimento. Quero fazer um convite a você. A partir de agora, teremos o quadro Pergunte ao Especialista. Qualquer dúvida que você tiver de saúde, algum produto, questão de solo, tudo que for relacionado ao agro, nós vamos responder. Alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer para a Patrícia, para o Caute, você vai gravar um vídeo com o celular na horizontal, com o seu nome e a cidade de onde nos acompanha, com a pergunta. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Então, pergunte ao especialista. Patrícia, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Joyce, pela oportunidade de falar desse campeão nacional. Carlos, só dê um pulinho quando precisar. Tá sempre, estamos aqui. Sempre um prazer, sempre um prazer. Obrigado pelo convite, Joyce. E gratidão a você que faz de A Força do Agro cada dia mais forte. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional.